Olá, seja muito bem-vindo aqui ao canal Parábola dos Nossos Dias. É uma alegria ter você aqui comigo. Eu estou compartilhando com você algumas passagens bíblicas aqui sobre o que é o pecado, mas eu não posso deixar de compartilhar com você o que é o pecado aqui na minha vida, como que foi para mim aprender sobre o pecado, né? Então, eu comecei na igreja com 11 anos e quando você começa a ir na igreja, você começa a aprender sobre a Bíblia, sobre Adão, sobre Eva, sobre Jesus, sobre o pecado, sobre o céu, sobre o inferno. Você na igreja, você aprende sobre muitas coisas. E eu também aprendi sobre muitas coisas e aprendi sobre o pecado. Porém, o pecado para mim, ele era assim como se fosse uma palavra, sabe? Uma palavra solta. Ele não tinha peso, não me doía. Ele era apenas uma palavra, eu não sabia o que era. Então, eu não tinha temor de Deus para poder me arrepender, para poder pedir perdão por esse pecado. Então eu ia para a igreja, mas eu estava no mundo, eu fazia as coisas de Deus e fazia as coisas do mundo e não tinha noção do que era o pecado. Mas, passado alguns anos, eu tive uma experiência muito maravilhosa que mudou a minha vida. Eu estava na igreja e o pessoal lá da igreja decidiu fazer em grupos de oração, de intercessão pela cidade. Aí um ia orar pela prefeitura, outros iam orar pelos governos, outros iam orar pelo Brasil, outros iam orar por vários assuntos. E eu e o meu grupo, a gente ficou responsável para orar pelos pecados da cidade. E aí eu pensei, né? Uau, orar pelos pecados da cidade? Deixa comigo. Isso é fácil, né? E aí eu comecei a orar ali naquele grupo, bem empolgada, né? Comecei a orar ali, Senhor, perdoa os traficantes, os assaltantes, os bandidos, aqueles que se prostituem, aqueles que matam, que roubam, que violentam, aqueles que enganam, né? Aqueles que fazem corrupção. E comecei a citar vários pecados assim, desses que a gente pode dizer os pecadão, né? Aqueles pecadão que todo mundo nomeia ali, né, que fala assim, eu não mato, não roubo, estou salvo, né? Então, comecei a nomear todos esses pecadão aí, e depois você vai entender que não existe isso de pecadão, de pecadinho, que tudo é pecado e tudo te separa de Deus, mas eu nessa oração comecei a fazer isso, nomear os pecados ali. Foi quando de repente eu vi, assim, como se fosse algo preto, assim, mas preto não é um preto normal, era um preto vivo, assim, parecia, sabe, uma caixa de marimbondo, cheio de marimbondo vivo, assim, e aquilo tava preto, assim, aquele negócio horrível preto, e de repente veio do alto, assim, uma gota de sangue, e caiu bem no meio daquilo ali, e aquilo fez vup, acabou com aquilo ali, e aí, depois que eu vi isso, veio aquela palavra, assim, não é que os ouvidos do Senhor estejam tampados, nem as suas mãos encolhidas, mas é que as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Uau! Aí, desse dia em diante, eu entendi o que era o pecado. Desse dia em diante eu entendi o que era o pecado e eu fiquei com temor, porque eu não quero que na minha vida esteja esse negócio horrível preto. Ó, imagina que você aí tá no lugar de Deus. Eu tô aqui e o pecado tá aqui, ó. O pecado tá aqui, ó, impede que você me veja, impede que Deus te veja. O pecado ele faz uma barreira, uma parede entre nós e o nosso Deus. Ele nos separa, o pecado nos separa de Deus. Então é sobre isso que a gente vai falar. E a gente vai trazer aqui algumas experiências, né? Algumas situações e a palavra de Deus para que você entenda sobre o pecado e para que você saiba também que existe uma solução para o pecado, que é Jesus Cristo.